Olá, todo mundo assistindo o Bate-Papo de Carlotas, tudo bem? Voltamos hoje de amarelo, com esse personagem tão especial aqui para Carlotas, que a Fabi vai apresentar logo mais. Mas antes, deixa eu só contar um pouquinho de Carlotas. Carlotas é uma empresa com propósito social que busca trazer o diálogo sobre o respeito, a empatia, a desconstrução do perfeito, diversidade, equidade, inclusão e tudo que cabe dentro disso. Eu quase decorei esse texto, é sempre a mesma coisa que eu falo agora. É só entrar no carlotos.org para saber mais. Passar a bola para minha chefa antes, vou me autodescrever. Eu estou com uma malha estampada, amarela neon, assim, aí tem branco, preto, rosa. Meu cabelo é moreno e longo. Eu estou com uma correntinha dourada e um óculos também com os detalhes dourados. E uma mega franja que cobre quase metade da minha cara. Não, mentira, mas cobre a minha testa inteira. Oi, chefa. Oi, Cá. Oi, gente, sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca, tenho os cabelos longos, castanhos claros, estou com uma blusa preta que tem metade um coração, metade um cérebro. E a gente está aqui hoje para conversar com um super parceiro, o professor Sérgio Barbosa. Ele é filósofo, educador e ele desenvolve projetos com homens muito na temática de masculinidade, de violência doméstica e temas que permeiam, né, esse universo. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Sérgio. Sérgio, queria que você contasse um pouquinho mais, né, do teu trabalho, para aí a gente entrar especificamente nesse nosso tema, porque quando falar de gênero, falar de homens também. Gratidão, Carla, Fabi, é uma honra estar aqui. Quem é o Sérgio na fila do pão? É o Sérgio. Agora eu estou de camisa cinza, barbas grisalhas, nesse momento da minha vida, sem nenhum fio de cabelo na cabeça, com uma testa. Sou um homem pardo, nasci pardo na minha ficha de nascimento, né, como fala isso? Na minha declaração, Certidão. certidão, né, de nascimento, colocaram já pardo desde aquela época, talvez porque olharam para o meu pai e sentiram dó de colocar preto, então colocaram assim pardo, mas eu sou um homem pardo, atualmente cultivo isso, mesmo morando em São Paulo. E atrás de mim tem uma parede branca desfocada. O Sérgio na fila do pão é um buscador. Eu sou um buscador porque nasci numa cidade muito peculiar chamada Brasília. Eu sou candango, né? Meus pais, quando chegaram lá, se conheceram lá, eu nascendo naquela cidade, vendo tudo aquilo, apesar de ter sido inaugurada em 1960, quando eu nasci ainda havia muitas obras, muitas coisas sendo criadas, até hoje, e isso me influenciou bastante, mesmo no meu sentido de orientação cartesiana. Desde muito cedo eu sabia o que era norte, leste, sul, oeste, porque Brasília é definida por essas coordenadas, por esses números, por essas siglas. Então, quando eu comecei a me entender por gente, o mundo era assim, bem organizado. Mas só foi sair de Brasília para entender que não existiam ruas retas, existiam esquinas, existia farol, eu não conhecia os faróis, as sinaleiras, né? Então eu comecei a conhecer esse outro universo. E daí, então, eu me aventurei a conhecer outras coisas e sair de Brasília para mim foi se abrir para o mundo. E fui fazer filosofia, e como filosofia, a pergunta que era para fora costumou virar para dentro de si mesmo, sobre a minha própria existencialidade, assim como um homem querendo saber, né, desse arcabouço, o que é ser homem nessa sociedade. E por aí comecei a investigar com a própria ferramenta da filosofia aquilo que eu vim fazer aqui, aquilo que eu posso fazer aqui, né, de contribuir para uma sociedade, nem que seja para mim mesmo, começar a contribuir para mim mesmo. Muito bom.
Sérgio, acho que vou fazer só um contorninho aqui importante que eu fiquei pensando. Quando a gente fala de gênero, a gente tem um pensamento binário, né? Então, de homens e mulheres. E a gente sabe que gênero é uma construção social. Porém, talvez para efeito não só didático, mas da nossa realidade tão difícil que é dar conta do que acontece, da violência contra as mulheres e para todos aqueles que se identificam como mulheres, a gente vai tratar essa conversa de uma forma binária, né, mais centrada no binarismo. E aí eu queria, então, diante disso, que você falasse um pouquinho, né, porque é tão importante participar os homens nessa conversa de gênero. Olha, Fabi, se hoje chegou essa questão binária, né, já está muito avançado, porque quando eu comecei a questão de gênero, eu lembro, eu fui participar de um seminário convidado na Federal do Rio de Janeiro, sobre a questão de gênero, no meio de quase 100 mulheres, eu era o único homem, e fui falar de gênero. E aí estranharam muito, porque eu falei de gênero a partir das masculinidades, e quase fui convidado a ser retirado da mesa, né. Então, eu acho que evoluiu muito, porque gênero, antigamente, era só definido como feminino, como mulher, como essa questão, né, sem ser relacional. E quando eu comecei a investigar sobre gênero, toda a metodologia, todos os livros, ou tudo aquilo que tinha naquela época, na década de 80, comecinho de 90, se referia ao feminino, ao movimento feminista, porque mesmo com a literatura sobre os homens, principalmente vinda dos Estados Unidos, sobre gays, não entrava no campo de gênero, entrava no campo de direitos humanos. É verdade, não entrava não. Então, para eu estudar sobre o que era ser homem, eu tive que estudar muito o que era ser gay, muito, né, para entender um pouco como é a constituição de ser homem dentro de uma sociedade capitalista norte-americana anglo-saxônica branca, para eu poder entender dentro do nosso contexto latino-americano multifacetário essas masculinidades. Então é muito importante esse preâmbulo que você me colocou como binário, né, e eu vou falar a partir disso mesmo, desse binarismo, porque gênero é muito mais do que isso, mas eu falo da onde eu comecei, porque até então isso foi uma grande conquista incluir os homens nessa discussão. Incluir porque os homens, eles devem fazer parte. Uma das grandes professoras minha, a Eleiette Safiotti, professora doutora Eleiette Safiotti, da PUC, de São Paulo, que permitiu eu ler o livro antes de ser editado ainda, O Poder do Macho, da FTD, e ter conversado comigo sobre a necessidade do trabalho com os homens. Porque quando se brinca numa gangorra, tem que brincar com os 2 lados, senão um lado fica de mal, um lado fica e pega a bola e vai embora. Quando você não trata de relações de gênero, e essa relacionalidade pode incluir os homens, não só, pode incluir todas as os prismas possíveis, mas incluir o homem é fundamental, porque chama o homem para uma responsabilidade que hoje é uma responsabilidade libertadora. Apesar que alguns escritos sobre gênero ainda é uma temática culpabilizante sobre os homens. E de certa forma isso não avançou, quando culpabiliza os homens pela situação. Nada do que culpa pode fazer a transformação de uma realidade. E quando eu percebi isso, que quando você culpa o homem por uma situação da violência, da gravidez indesejada, da situação de aborto, você afasta esse homem, você se distancia. E o que eu fiz? O que eu fiz com a ajuda de tantas mulheres importantes da minha vida? De chamar esse homem para uma responsabilização onde ele possa se libertar das suas próprias condições opressoras. Não o tornando vítima de si mesmo, alguns
grupos discutem isso, que o homem é a principal vítima do machismo. Eu não acho isso, não acho mesmo. Os homens são ainda detentores do poder e se beneficiam desse poder, mas quando a gente trata esse homem como um responsabilizante, como um sujeito responsabilizante de sua própria libertação, você possibilita que ele questione a si e a seus próprios pensamentos, comportamentos. Então, quando a gente inclui os homens na discussão de gênero, a gente está incluindo uma discussão relacional, seja no campo da sexualidade, seja no campo da violência, até mesmo da parentalidade, das questões da paternidade, da maternidade, porque tudo isso é uma construção social. E se dentro desse construto social você não chama esse homem para o debate, para a reflexão, você está constituindo uma falha no processo, né. É claro que o movimento de mulheres, o movimento, lésbico, qualquer movimento LGBTQIA+, precisa se fortalecer, mas não é enfraquecendo, né, a participação do homem, mas pelo contrário. Porque há muitas vezes fala-se assim: "Ah, os homens já participam na sociedade, determinando as leis, as regras, a condução", mas eu acho que não. Ele atua dessa forma, porque ele não sabe, né, que se libertando dessas regras sociais, ele vai poder ser muito mais feliz e muito mais contente na relação que ele escolher. Sérgio, eu queria que você desse, por exemplo, alguns exemplos, talvez do trabalho que você desenvolve, sabe, trazendo isso um pouquinho mais para o concreto, de como faz a diferença, né? Então, assim, por exemplo, tem um caso de violência, como é que você lida com esse homem, como é que ele passa a olhar, né, a participação dele dentro do que ele fez, enfim, tentar concretizar um pouco mais, dando exemplos dessas diferenças, porque é importante o homem participar desse espaço de gênero. Sim, claro, porque foi um terreno muito fértil onde eu comecei a trabalhar. Foi em sociedades amigas de bairro, uma estrutura comunitária, onde os homens se reúnem no final do dia para beber, jogar, para trocar ideias. E quando eu comecei a frequentar uma sociedade amigos de bairro do ABC, especificamente em Santo André, eu comecei a perceber que era possível entrar na roda de conversa deles sem perturbar o assunto, sem tirar o assunto do dia a dia, mas colocando coisas para que eles pudessem também, e nós também, fazer uma reflexão. Então, quando eu comecei a esse projeto numa sociedade Amigos de Bairro, e quase todas as sociedades Amigos de Bairro tiveram essa experiência em Santo André, as que mais vingaram foi Jardim Bom Pastor, Paraíso, Maitá, hã, Aparecidinha, Santa Terezinha. Foram experiências bem concretas, em que esses homens começaram a se reunir, não mais em torno da bebida, da cachaça, do jogo, do baralho, mas em torno dessa expectativa. Claro, não se davam conta, porque queriam fazer o jogo, mas ao pouco eles iam cedendo, falando das suas situações, dos seus medos, de como que era a relação. "Espera aí, mas isso é violência? Isso que eu faço em casa pode ser chamado violência? Isso que eu faço com meu filho pode ser radicalismo, isso que eu faço, com as companheiras e amigas do trabalho, do sindicato, é machismo?" É, né. Então, quando a gente começou a trabalhar nesses, espaços de homossocialização, esses homens começaram a entender que romper com essa casca do homem duro, rude, do homem ogro, do Homer Simpson, na verdade, eles levavam muito mais vantagens. E as mulheres que eram atendidas por outro projeto da prefeitura de Santo André, começaram a reconhecer pequenos sinais, como assim, ele começou a chegar mais cedo, a levar a criança na escola, começou a pegar a criança na escola, começou a exercer o diálogo dentro de casa, coisas bem concretas que esses homens achavam que só mulheres podiam fazer, ou que se fizessem ia se feminilizar, ia se tornar,
mais frágeis. E pelo contrário, e essas mulheres começaram a participar no programa Renda Cidadã, da cidade de Santo André, falando que era bom que esses homens participassem desses programas, porque melhorou muito, estava melhorando muito a vida dessas mulheres, das crianças. Então esses homens começaram a entender que essa postura machista, essa postura de não se questionar, acaba levando a muitas situações de violência. Foi daí que eu comecei, então, a trabalhar com autores de violência. Porque antes da Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, se pagava cesta básica, multa comunitária, serviços para entidades, e nada melhorava. E aí, então, o juiz, né, Marcelo, de São Caetano do Sul, me chamou e falou: vamos fazer um projeto. E aí, mudou muito, porque a reincidência era muito alta. Esses homens pintavam a escola, batiam na mulher. Pagava a cesta básica, batia na mulher. Pagava uma multa, batia na mulher. E quando eu comecei a fazer o grupo reflexivo com esses homens, sumiram do fórum, não apareceram mais. As mulheres começaram a falar que a violência já não mais existia, o trabalho tinha sido bem, alguns mesmo separados, né, não voltava mais a ser denunciados. Então, uma coisa muito concreta desse trabalho é o processo de responsabilização, né, com os homens autores de violência. É um trabalho preventivo, que eu digo, porque antes da Lei Maria da Penha se tornar lei e criminalizar a violência, existia um trabalho de prevenção. E com a Lei Maria da Penha, o que chegam até a mim são os homens já autuados pela Lei Maria da Penha com boletim de ocorrência. Tudo bem, nós temos as medidas protetivas, que são o afastamento do agressor da casa, mas também o encaminhamento obrigatório aos centros de responsabilização. Muitas cidades já aderiram a essa nova lei de 2020. Já estão tendo cursos, já dei curso, supervisão. Então, o que mostrou isso? Principalmente Peruíbe, que a juíza, quando vai conversar com a ofendida, a ofendida fala que realmente o pai do filho, o ex-marido, não procura mais, não importuna mais no ambiente de trabalho, não vai na família fazer assédio moral, né? Então, realmente, muda sim, porque muito mais do que uma tornozeleira eletrônica, a gente está trabalhando com as emoções desses homens. A gente está trabalhando com o sentimento desses homens. E trabalhar com o sentimento desses homens é uma mudança muito profunda. E é isso uma coisa prática. É o processo de educação baseado na empatia. É um processo de educação onde um homem rompe com a broderagem de outro homem e construi uma nova ponte, chamada empatia. E um homem chama o outro homem: vem cá, se eu conseguir superar a violência, você vai conseguir também. Porque antes é assim: não, você fez isso? Ah, só fez isso? Eu fiz isso, isso e isso. Ah, então eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, você está aqui por pouca coisa, eu estou aqui por tal, tal, tal. Então antes existia isso. E agora um homem, né, procura ajudar o outro homem a sair de sua própria condição de autor de violência. Eu vou falar, chefe, tem algum ponto nesse sentido? Não? Sabe o que eu ia falar, Sérgio? Que eu fico te ouvindo e tudo volta na minha cabeça, porque a Fabi trouxe ali no começo que gênero é uma construção social, né? Que esses homens e essas mulheres que você deu o exemplo, eles acabam nessa situação porque é uma construção social, né? Porque você é ensinado aquilo, aquele é o seu papel. E muitas vezes a violência está dentro dessa construção, né? Então, para eu ser o patriarca, para eu ser a pessoa dessa família, eu tenho que agir com violência, porque foi isso que eu vi, é isso que eu vejo. Então,
sei lá, eu fico pensando em como é que a gente consegue destruir essa construção social. Tô brincando. Vários passos. Fala, Xerifa, fala. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando muito, que tem tudo a ver com o que você está trazendo, Ká, é esse processo de educação. Porque se é construído, né, se é educado, se eu aprendi a fazer isso, eu tenho que desaprender. Então, talvez o Sérgio pode até falar muito, né, dessa questão de eu nem sabia que era violência. Ah, mas não, é uma brincadeira, sei lá o quê, enfim, as mil desculpas que a gente tem para reproduzir coisas que a gente vê e que a gente aprende, né? E eu acho que esse caminho da educação é muito poderoso. Eu acho muito poderoso. Já fiz algumas críticas ao modelo de prevenção baseado nos números, né? Os números são importantes, estatísticas sim, para definir políticas públicas, mas quando você fala que a cada minuto 2, 3 mulheres são agredidas, isso não mexe muito com os homens, isso não, né, isso gera até piada no grupo. Ah, então a minha está sem apanhar há tanto tempo. E isso não é educativo nesse sentido, né? Ela é bom para políticas públicas, para determinadas coisas, tal. Agora, quando você pega um modelo de homem, o cara, nós já tivemos a campanha do Laço Branco, nós já tivemos atores da Rede Globo fazendo isso e pegou muito. Quando você coloca um determinado homem, um modelo que respeita mulheres, que educa, se educa junto com filhos, que você tem uma paternidade participativa, em que o cara olha assim, se for jogador de futebol, melhor ainda, né? Não esses casos aqui que tivemos, infelizmente, na Espanha, no Santos, essas coisas, elas existem, eles são reais. Todo homem sabe de casos de homens que estupram, mas ficam calados, né? Que é assédio. Mas se você mostra algum jogador de futebol o contrário dessa pessoa, que eu não vou falar o nome, né, você cria uma referência. E eu acho que é isso que mostra o poder de educação desse projeto, né. No meio do grupo, a gente tira, né, seleciona no meio da roda, 1 ou 2 homens que já, né, compraram a ideia e estão se mudando internamente. E a gente coloca ele como coelho, para que ele se destaque e os outros homens possam seguir esse esse rastro, né. E tem dado muito certo. É claro que surgem homens ainda totalmente avesso, é claro que no grupo há homens muito resistentes, mas a gente procura usar os seus pares, né, que entraram no mesmo barco, que tiveram situações bem parecidas de agressão. "Ah, Sérgio, eu não tive, eu reagi à mulher". Tá bom, mesmo você tendo reagido a uma mulher que tem um caráter agressiva, que tenha uma agressividade herdada por X, Y, Z, a sua função como homem seria não entrar nesse jogo da violência, porque se você entrou, é porque o seu machismo, a sua masculinidade foi ferida. Então você quis apostar cartas com essa outra pessoa. Se você quis apostar carta, quem era o mais violento, então você acaba também sendo violento. E tendo a Lei Maria da Penha, já que você não teve, né, a condição social, histórica, de fazer um boletim contra ela, o que acontece? Você assume a responsabilidade por não saber sair dessa situação de violência. Então a gente tem muitos elementos, assim, para construir referências positivas. Eu acho que os homens, eles precisam mudar, né, no seu meio. Então se tiver 5 homens, um olhar para a mulher por causa da calça apertada, os outros 4 quase que obrigatoriamente têm que olhar. Então quando um grupo não olha, aí ninguém vai falar: "Puxa vida", já começa a ser diferente. Então, tá passando um seriado na televisão atualmente, existem pontos bons e pontos não tão bons, né. Claro, sempre há as questões
são positivas e negativas, mas vale a pena, né, assistir, porque é isso que a gente quer discutir, né, é isso que a gente quer trazer, como criar referências, positivas nos homens. Fabi, Sabe? quer falar? Ai, desculpa, Cá, fala. Não, fala, depois eu quero falar um monte de coisa, a gente tem 5 minutos, então fala você. Não fala Cada tempo, dia. a gente vai falar pro Sérgio, vai. Uma coisa que eu acho interessante de quão difícil é essa jornada, e deve ser muito difícil até para os homens que já estão em transformação, você percebe vários pais, né, enfim, agindo de forma diferente, principalmente, né, na relação com os filhos, então participa muito mais, enfim, né, das decisões da casa, das decisões para o filho, mas você não vê eles fazendo isso entre eles, né? Então, por exemplo, nunca numa roda de conversa, pelo menos que eu tenha testemunhado ou ouvido falar, um pai vai perguntar para o outro que fralda o filho usa, ou que carrinho que comprou, ou que loja que, preciso comprar, sei lá, um tênis, um não sei o quê. Não, isso é discutido dentro de casa, tem a participação, mas no coletivo ainda não é um assunto compartilhado. Fala, Cá, são parentes. Nossa, é um ótimo ponto. Eu tô até pensando assim, dos meus amigos e pessoas, realmente, né? Engraçado. Mas é que o meu assunto tem um pouco, é meio diferente. Mas, Sérgio, vamos entregar tudo numa bandeja e você vai amarrar isso pra gente terminar. O que eu queria chamar a atenção, eu fiz algumas anotações, é o lance que o Sérgio trouxe da masculinidade ferida, que é uma parada que, começou todas as guerras desse mundo, sabe? Tudo que há de pior que aconteceu nesse mundo vem de masculinidade ferida. E eu não estou, queria deixar claro para o professor Sérgio, que eu não estou culpabilizando ninguém, mas se tiver que culpabilizar, quem que vai ter, sabe assim? Tipo, vem tudo desse lugar de dor não resolvido, de dois homens numa sala que começa uma guerra que mata milhões, né? Tipo, é umas coisas assim meio... e é sempre os homens. Tipo, historicamente, professor Sérgio, me explica por que é sempre... Não, desde de Menelau, né? Desde Menelau, Guerra de Troia, Sancho Panza, né, Dom Quixote, lá com a Morena Rosa. Os homens se colocam numa posição de disputa e de guerra. Até essa última guerra, todo o posicionamento centrado, não estou falando que a guerra seja uma coisa banal, mas o presidente da Ucrânia, todo focado naquela disputa com o Putin, dois machos brigando de poder, né? Uma coisa assim econômica, uma coisa política, e toda guerra ela é ministrada por isso, por uma guerra de egos, de poder. Toda guerra ela é centrada porque não são os filhos deles que vão morrer, são os filhos das mulheres, né? É uma coisa muito triste, porque o filho do homem morrer numa guerra é uma honra, né, para o homem, mas para a mulher é uma lástima, é uma perda. Então as guerras, elas vêm nessa situação dos homens, porque é a manutenção desse poder e a perpetuação desse poder. E os homens não falam mesmo de coisas sobre fralda, sobre preço de creche, preço de consulta, qual o seu médico, porque não está no seu roteiro, né, de homens conversar com homens. Agora que eu participo de alguns grupos, é que os homens começam a falar assim: "Ah, qual o melhor médico, qual o melhor terapia, né, holística, fazer o nascimento". Então tem uma galera mais jovem agora que busca, né, o parto com as doulas, né, mas até a minha geração eu pude já avançar muito. Eu assisti parto, né, dos meus filhos. Então para mim isso foi já um avanço muito, muito significativo. Um salto, assim, que meu pai
né, olhou assim, percebeu em que a minha geração, eu estou com 55 anos, foi fazendo na martelada, né. Entrar no hospital, muitos nem iam ao pediatra, muitos nem queriam acompanhar, mas a minha geração foi dando as primeiras marteladas. Hoje, inclusive, muitos hospitais e consultórios pedem a presença dos pais, dos 2, pai e mãe, ou pai e pai, ou pai, mãe, mãe, a figura que representa aí. O Sérgio conseguiu amarrar os 2, Sérgio, isso é bom, hein? Isso é bom. Mas é isso, a gente tem o nosso tempo. Deu um nó. Fabi, você quer colocar mais alguma coisa antes da gente terminar? Não, eu achei que tem assim muita coisa para desdobrar daqui. Eu achei esse papo assim muito inspirador, né? Então eu acho que fica o convite para quem está ouvindo trazer os insights, que a gente pode marcar outros papos. Eu acho que para um primeiro aqui para fazer essa abertura foi muito bom. Eu gostei bastante. Obrigada, adorei. Sérgio. Obrigada, vamos sair do ar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Aí, Sérgio. Beijos. Tchau. Beijo.